A história de Caim e Abel, contada no quarto capítulo do livro de Gênesis, é uma das narrativas mais comoventes e complexas da Bíblia. É uma história curta, mas repleta de significados profundos sobre temas como ciúme, pecado, responsabilidade e a relação com Deus e com o próximo. Vamos explorar essa história detalhadamente, analisando suas nuances e o impacto que ela tem para a compreensão das relações humanas e da moralidade. Pecado e fraternidade. Logo após a expulsão de Adão e Eva do Jardim do Éden, eles formam uma família e têm 2 filhos, Caim e Abel. Caim é o primogênito e trabalha na terra como agricultor, enquanto Abel, seu irmão mais novo, se torna pastor de ovelhas. O trabalho de ambos é uma continuação do mandado que Deus deu aos seus pais, de cultivar a terra e de cuidar da criação. A narrativa começa de forma pacífica e normal, apresentando Caim e Abel como irmãos que vivem suas vidas e desempenham suas tarefas. No entanto, essa harmonia é interrompida quando ambos decidem oferecer algo a Deus em forma de sacrifício. Esse ato de adoração e entrega revela que, apesar da queda e da separação espiritual que aconteceu com Adão e Eva, ainda existe uma consciência do divino e uma tentativa de se aproximar de Deus. Caim e Abel, portanto, buscam agradar a Deus e alcançar sua aprovação através das ofertas. As ofertas de Caim e Abel. A Bíblia nos conta que Caim oferece os produtos do campo como sacrifício a Deus, enquanto Abel oferece as primícias de seu rebanho, ou seja, os primeiros e melhores animais de suas ovelhas. Esse detalhe sobre as primícias é importante, pois indica que Abel oferece o que há de melhor de sua criação, enquanto o texto não dá essa mesma ênfase à oferta de Caim. Deus, então, aceita a oferta de Abel, mas rejeita a de Caim. A razão exata dessa rejeição não é explicitada no texto, o que leva a várias interpretações. Muitos acreditam que a diferença entre as ofertas está na qualidade da devoção de cada irmão. A atitude com que oferecem o sacrifício talvez tenha sido mais significativa do que o sacrifício em si. O ato de Abel é visto como genuíno, enquanto o de Caim poderia ter sido feito sem o mesmo nível de comprometimento ou sinceridade. A aceitação de Abel e a rejeição de Caim causam uma grande frustração e revolta em Caim. Ele fica furioso e seu rosto se enche de amargura, um indicativo do ciúme e do ressentimento que começam a crescer em seu coração. Esse ciúme marca o início de um conflito interno que o levará a tomar uma decisão trágica. O aviso de Deus. Deus percebe o estado emocional de Caim e, antes que ele cometa qualquer ação impulsiva, lhe oferece uma advertência. Em uma conversa direta, Deus pergunta: por que você está com raiva? E por que o seu rosto está abatido? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado está à porta, ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Gênesis 4, 6 e 7. Esse aviso é crucial para entender o significado da história. Deus vê o conflito que está dentro de Caim e o alerta de que ele tem o poder de resistir ao pecado, de dominar seus impulsos e de tomar a decisão certa. Essa fala de Deus mostra que, embora o pecado seja uma força poderosa e esteja sempre presente, o ser humano possui a capacidade de escolha. Ele pode resistir ao mal e buscar o bem, mesmo quando o desejo por vingança ou ciúme é forte. Deus, portanto, não abandona Caim a seus próprios sentimentos, ele intervém, oferecendo-lhe uma saída, uma chance de mudar o curso de suas emoções. No entanto, Caim escolhe ignorar essa advertência, e a tragédia se desenrola. O assassinato de Abel. Cego pelo ciúme e pela inveja, Caim decide levar Abel ao campo. Lá, ele comete o primeiro homicídio da história humana, e ele mata seu próprio irmão. Esse ato de violência, motivado pelo ciúme, marca um momento devastador na história da humanidade, pois é a primeira vez que o relacionamento entre irmãos é rompido por causa de emoções destrutivas. Esse assassinato representa o triunfo do pecado sobre o desejo de fraternidade e de unidade. Caim não conseguiu dominar seu ciúme e, ao ceder a ele, acaba com a vida de Abel, rompendo a ligação familiar e desrespeitando a criação de Deus. Esse momento nos mostra como o pecado pode transformar a bondade humana em algo sombrio e perigoso, levando ao sofrimento e à perda irreparável. O confronto de Deus e a resposta de Caim. Após o assassinato, Deus se aproxima de Caim e lhe pergunta: onde está seu irmão Abel?
Essa pergunta ecoa de maneira similar à que Deus fez a Adão no Éden: onde você está? Deus, obviamente, sabe o que aconteceu, mas a pergunta oferece a Caim a chance de confessar e de enfrentar seu erro. No entanto, Caim responde de maneira insolente e desafiadora: não sei, sou eu o guardador do meu irmão? A resposta de Caim é marcada pela frieza e pela falta de arrependimento. Ele se recusa a admitir o que fez e a assumir responsabilidade pelo bem-estar de seu irmão. Ao responder dessa forma, Caim demonstra uma total falta de empatia e de responsabilidade fraterna, o que torna seu ato ainda mais grave. Sua resposta revela uma indiferença que simboliza a desconexão entre ele e Abel, e entre ele e Deus. Deus, então, declara a punição de Caim. Ele diz que o sangue de Abel clama da terra por justiça, e que Caim será amaldiçoado. A terra que antes ele cultivava com facilidade agora não dará mais seus frutos, e Caim será um fugitivo e um errante pelo mundo. Essa maldição simboliza o rompimento de Caim com a terra e com sua própria identidade, já que ele era um agricultor. O destino de Caim e o sinal de proteção. Diante da punição de Deus, Caim se desespera e diz que seu castigo é grande demais para suportar. Ele teme que, ao vagar pelo mundo, será morto por outros que o encontrarão. Mesmo tendo cometido um ato tão grave, Deus demonstra misericórdia. Ele coloca um sinal em Caim para protegê-lo, garantindo que ninguém o matará. Esse sinal simboliza a justiça e a misericórdia de Deus. Embora Caim deva enfrentar as consequências de seus atos, ele não é completamente abandonado por Deus. Caim, então, parte para uma terra chamada Nod, ao leste do Éden, e lá inicia uma nova vida. A história de Caim nos deixa com uma mistura de sentimentos, pois, apesar de sua punição, vemos que Deus ainda oferece proteção, mesmo àqueles que cometem grandes erros. Essa misericórdia aponta para um Deus que, embora justo, também é compassivo e permite a possibilidade de arrependimento e redenção. Lições da história de Caim e Abel. A história de Caim e Abel é um alerta sobre o poder do ciúme e da inveja, que podem transformar relações próximas em fontes de ódio e destruição. A advertência de Deus a Caim sobre dominar o pecado nos lembra que, embora sentimentos negativos possam surgir, temos a responsabilidade de controlá-los antes que causem danos irreparáveis. Além disso, essa narrativa enfatiza a importância da fraternidade e do cuidado com o próximo. A pergunta de Caim: sou eu o guardador do meu irmão? Ecoa como uma questão moral para toda a humanidade. Sim, todos somos responsáveis pelo bem-estar dos outros, especialmente daqueles com quem compartilhamos laços de família e comunidade. A falta de responsabilidade e compaixão por parte de Caim se torna um exemplo trágico de como a indiferença para com o próximo pode levar a ações terríveis. A misericórdia de Deus com Caim também nos lembra que, mesmo quando caímos, ainda podemos encontrar em Deus uma possibilidade de proteção e de recomeço. Ele não apaga as consequências dos atos de Caim, mas também não o abandona, oferecendo-lhe um sinal de proteção. Conclusão. A história de Caim e Abel é uma poderosa reflexão sobre o comportamento humano e os perigos das emoções descontroladas. Ela nos desafia a sermos conscientes de nossos sentimentos e a mantermos o controle sobre eles, ao mesmo tempo em que nos lembra da importância da responsabilidade com o próximo. Ela revela que nossas ações não afetam apenas a nós mesmos, mas têm consequências profundas na vida de outras pessoas e na nossa relação com Deus. Por fim, essa história nos oferece uma esperança, e a de que, mesmo quando erramos, Deus é misericordioso e não nos abandona. Ela nos ensina que a fraternidade, a responsabilidade e a capacidade de perdoar e de pedir perdão são caminhos para uma vida em comunhão com Deus e com os outros. Se você gostou deste conteúdo e quer acompanhar mais vídeos como este, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Isso ajuda muito o canal e permite que você não perca nenhum dos próximos vídeos que estamos preparando com carinho para ajudar no seu entendimento da Bíblia de forma clara e prática. Até a próxima!